Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu realmente quero dizer para os irmãos que eu estou feliz. E isso não é só modo de dizer. Estou feliz, estou honrado, estou me sentindo abençoado, porque poder estar aqui com os irmãos é uma bênção. E receber essa oportunidade me deixa muito honrado. Estou aqui com a bênção do meu pastor, que também é meu pai, o pastor João Batista. Estou aqui com a minha esposa, que está ali. Se eu falar alguma coisa errada, ela vai ligar comigo. Uma bênção, agradeço a Deus pela vida dela. Meu filhote que está ali, Levi, meu sobrinho Natan. Ontem minha irmã levou meu filho e hoje eu peguei o filho dela, né? Que aí todo mundo se ajuda. E eu glorifico ao Senhor porque estarmos juntos aqui é fruto, meu irmão, da graça do Todo-Poderoso. Numa noite fria como essa, numa noite em que a gente pensa até em fazer outras coisas, numa noite em que talvez a gente saia até com alguma dificuldade de casa, talvez alguém tenha sentido um grande desejo de estar aqui, mas talvez alguém também tenha vindo pelo compromisso, talvez alguém tenha vindo pela responsabilidade, às vezes até por um sentimento de obrigação. Fato é que estamos aqui e estarmos aqui é o cumprimento da vontade de Deus, do desejo de Deus para nós nessa noite. E nós aproveitamos isso. Nós recebemos esse convite, aceitamos e estamos aqui. E mesmo aquele que veio muito feliz e satisfeito, mesmo aquele que veio se arrastando, mesmo aquele que veio com dor, mesmo aquele que veio cansado, todos nós, ao chegarmos aqui, quando sentimos a presença de Deus, nós entendemos a bênção que é estar no templo. Porque Deus, Ele é bom pagador. E a gente, quando vem aqui, Ele não nos deixa sair desse lugar sem respostas. Ele fala aos nossos corações. E só o fato de sentirmos a presença de Deus é a coisa mais linda que a gente pode viver. Como é que pode, né? A gente pode... Existem pessoas agora em palácios, existem pessoas agora desfrutando de tantos prazeres, existem pessoas agora vivendo situações maravilhosas, mas nenhuma delas está tão bem quanto nós. Nenhuma delas está tão bem quanto nós, que estamos onde? Na presença do Todo-Poderoso. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui coisa linda. Aqui estamos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Efésios. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Achamos? Efésios fica depois de Gálatas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Se chegou Filipenses, Colossenses, já passou, volta um pouquinho. Todo mundo achou. Podemos ler então? O título diz assim: a salvação é pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados,
deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie ou se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus por essa palavra. Que o apóstolo Paulo, ele estando preso, ele escreve para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, sabendo que aquela cidade era uma cidade onde tinham muitos judeus, uma cidade que era metrópole de Roma, mas uma cidade também que tinha o templo pagão da deusa Artemis. E ali muitas adorações eram feitas, né? E o povo que estava ali, os muitos judeus que estavam ali, estavam também no meio desses pagãos. E qual é o desejo, qual é a finalidade de Paulo ao escrever para aqueles irmãos? Era para que eles se mantivessem na fé em Cristo Jesus e para que eles estivessem identificados com a nova criatura que agora eles eram em Cristo Jesus. Então esse é o objetivo. Então assim como aquele povo, aqueles judeus que estavam em Éfeso, aquele povo que estava conhecendo a graça do Todo-Poderoso, precisava firmar e manter firme uma identidade, nós também somos um povo que está no meio de tanta gente diferente, no meio de tanta gente incrédula, de tanta gente de fé diferente, mas nós precisamos manter diante de Deus e diante dos homens a nossa identidade daqueles que foram ressuscitados com Cristo, identidade daqueles que foram regenerados com Cristo. Em resumo, o objetivo de Paulo é falar sobre isso, sobre a graça de Deus e sobre uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa palavra, eu gostaria de trabalhar em duas etapas com os irmãos. Na primeira parte, a gente vai tratar sobre uma lógica, que é a lógica social, que é a lógica da meritocracia. A gente sabe o que é meritocracia? Meritocracia é um sistema em que os ganhos, as recompensas, as vantagens, os privilégios, eles são concedidos por merecimento. Então, se você merece, você ganha. Se você merece mais, você ganha mais. Se você merece menos, você ganha menos. E essa é uma lógica que, sendo ela justa ou sendo injusta, é aquilo que a gente vive. Tem-se a ideia de que, para que você tenha mais, você precisa merecer. E se você não tem tanto, é porque você não merece. A sociedade, ela se estabelece assim. É assim que as coisas acontecem. Só que Paulo, ele está dizendo que a graça que alcançou, a salvação que alcançou aquele povo, não se deu por merecimento. Ela se deu pela graça do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Acredito que nós aqui estamos nesse mesmo lugar. O que será que eu tenho de bom para que eu esteja salvo em Cristo Jesus? O que será que algum irmão aqui tem de bom para que possa se compreender como salvo em Cristo Jesus? O que foi que a gente fez que foi suficiente para que nós alcançássemos essa salvação? E aí a gente pode até se iludir e se enganar, achando que porque eu frequento a igreja todos os cultos, porque eu oro todos os dias, porque eu não fumo mais, porque eu não bebo mais, ou porque eu posso achar que por isso eu mereço a salvação. Mas não, eu gostaria de dizer para você que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há o que pudéssemos fazer, não há o que nós possamos fazer para que nós sejamos salvos, porque nós não temos o poder de gerar salvação. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus.
E eu gosto de refletir de que quando a Bíblia diz que todos pecaram, significa que todos pecaram. Porque a gente está sempre se excluindo, né? Quando fala do povo de Israel, não, é o povo de Israel, não é comigo não. Não, porque todos pecaram. Não, mas está falando do pessoal que está por aí fazendo coisa errada. Está falando de quem está se prostituindo. Está falando, não, todos pecaram. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de uma maneira tremenda, maravilhosa e absoluta, porque Ele, olhando para nós, e nós não tínhamos nada, mas Ele nos amou. E Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E é isso que nos salva, é a graça. Nós fomos salvos pela graça. É preciso marcar isso dentro de nós, porque à medida em que caminhamos, à medida em que servimos na igreja, à medida em que trazemos palavra para os irmãos, à medida em que nós mergulhamos na obra, temos humanamente a tendência de achar que nós já merecemos alguma coisa. Temos a tendência de achar que agora sim eu sou digno, agora sim. Não, nós alcançamos a salvação pela graça, porque Deus desejou nos salvar. E a gente não consegue nem explicar isso. Porque o significado de graça é favor imerecido. Você recebeu um favor, eu recebi um favor e eu não merecia receber isso. E isso é tão estranho, isso é tão esquisito, isso é tão diferente, que contraria toda a nossa lógica de merecimento, de meritocracia. Esses dias eu falei para meu filho assim: filho, se a sua média na escola for, eu não lembro, acho que foi acima de 9, eu peguei pesado com ele. Falei, se a média for 9,5, a média, juntando tudo a média, não tem um trabalho que tirou, não, uma média. Se for 9,5 eu vou te dar um dinheiro. E ele tirou, ele se esforçou, ele ganhou esse dinheiro, mas ele mereceu. E se chegar no final do ano e ele passar de série, eu vou falar: meu filho, que bênção! De repente, se eu tiver uma condição boa, eu dou um presente, apesar de que é a obrigação dele. Ele precisa entender isso desde já, que é a obrigação dele. Mas o que é isso? É a lógica do merecimento, porque se ele reprovar, se ele tirar notas ruins, se o comportamento dele for ruim, ele vai receber esse dinheiro, ele vai receber esse prêmio, ele vai receber essa recompensa do pai dele? Não vai, porque a lógica normal do ser humano, da sociedade, é essa. A gente recompensa quem merece, a gente presenteia quem merece, mas não foi isso que Deus fez por nós. Ele fez o oposto disso. Nós estávamos perdidos em nossas ofensas, em nossos pecados e em nossos delitos. Mesmo assim, Ele nos presenteou com a bênção da graça da salvação. Isso mostra como Deus, Ele tem uma lógica e uma compreensão absolutamente diferente da nossa. Porque se Ele nos pagasse conforme merecemos, se a recompensa de Deus fosse na mesma proporção da maldade do meu coração, que seria de mim? Se a recompensa de Deus para mim fosse me dada na mesma moeda do pecado do meu coração, o que seria de mim? Porque eu posso me apresentar para os irmãos aqui muito bem, eu posso me expressar, eu posso falar, eu posso me vestir, eu posso fazer o que for, eu posso chorar, eu posso fazer o que for, mas Deus conhece a verdade do meu coração. E se Ele me pagasse conforme a maldade do meu coração, que eu luto todos os dias para negar e para vencer, ai de mim, ai de nós. Então, meus queridos, é muito importante para que a mensagem dessa noite e tudo aquilo que temos ouvido na casa do Senhor Deus, nosso Pai, faça efeito no nosso coração. A gente precisa sair do lugar de quem acha que merece alguma coisa e se colocar no lugar de quem foi salvo pela graça. Aleluia. Aí o Espírito Santo encontra liberdade e espaço para falar aquilo que Ele precisa falar conosco nessa noite. Pela graça nós fomos salvos. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Lá em João, capítulo 8, do versículo 1 a 11, vai falar sobre a mulher adúltera.
Jesus Cristo havia ensinado, havia palestrado. E de repente os escribas e os fariseus vêm com uma mulher pega no ato do adultério. Os irmãos conhecem essa passagem. E diz a lei de Moisés que ela deveria ser o quê? Apedrejada. A pena dela era a morte, compatível com o seu pecado. Mas Jesus, com graça, diz para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. A graça manifesta. Ela recebeu a recompensa de acordo com o que ela merecia? Ela recebeu a recompensa de acordo com o que ela deveria receber? Não. O filho pródigo, a mesma coisa. Jesus conta uma parábola. Essa não é uma história real, é uma parábola. E as parábolas me chamam muito a atenção. Por que me chamam a atenção? Porque Jesus ele tem um trabalho de elaborar uma história para nos ensinar alguma coisa. Então tem muito valor nisso. E nessa parábola, o filho, o que tinha tudo, que tinha todo o direito, podia desfrutar de tudo ali na casa do pai, ele resolve ir embora e gastar o seu dinheiro com aquilo que interessava a ele. E depois dele ter feito isso, dele ter perdido tudo, dele ter jogado seu dinheiro fora, com os prazeres e com os deleites, ele lembra que na casa do pai dele, os empregados dele pelo menos tinham comida. Pelo menos não estavam se alimentando junto com os porcos. O que esse filho merece no seu retorno? O que ele merece? Com muita bondade, o pai de repente poderia falar assim: ó, é meu sangue, né? Fazer o quê? Fica nesse quartinho aí. Mas aí o pai faz assim: ah lá, eu estou vendo de longe, olha quem vem. Meu filho. Vamos fazer uma festa, um banquete, prepara, bota roupa nova nele. Eu sei que ele foi embora, eu sei que ele traiu a minha confiança, eu sei que ele me abandonou, eu sei que ele me rejeitou, eu sei que ele merecia um grande castigo. Mas o pai, representando Deus, o Todo-Poderoso, fala assim: vem meu filho, eu te coloco roupas novas, eu não vou te pagar conforme os seus atos, eu não vou te devolver conforme você merecia, eu vou fazer conforme a minha graça. Aleluia. Mais um exemplo: Jesus Cristo na cruz, prestes a morrer por nós, ele tem ao seu lado dois homens, um que fala: tu é o Cristo, não é Cristo nada, salva-te a ti mesmo. Enquanto outro fala: esse homem que está aqui, ele não fez nada para merecer isso, nós fizemos. Nós merecemos a cruz, ele não. E ele vira humildemente e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, que estava ali naquela situação, como ladrão, como homem sujo, tendo que passar por toda aquela humilhação, talvez pudesse falar para ele assim: no lugar para onde eu vou, você não merece nem saber como é. Pela vida que você teve, você está aqui porque você merece. E agora, no último instante, você pede para entrar comigo no meu reino. Você não merece colocar a ponta do teu dedo do pé lá. Mas Jesus Cristo fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque isso é graça. Não é sobre o nosso merecimento, não é sobre as nossas virtudes, não é sobre o quão bom nós somos, é sobre a graça de um Deus que olhou para nós, mesmo nós sendo assim, do jeito que nós somos. Porque por um tempo eu andei iludido, achando que fulano é muito bom porque fulano é pastor, que ciclano não peca porque fulano é. E a gente o tempo vai passando e você vai vendo assim: nós somos absolutamente dependentes da graça de Deus.
porque é o que nos mantém de pé. Até aqui nós entendemos? Amém? Amém. Mas eu gostaria de falar algumas outras coisas também. Paulo, ele vai mostrar para nós algumas coisas que estão além da graça, se é que eu posso dizer. Por que eu vou falar assim? Porque qual é o meu receio? É a gente achar que nós somos salvos, que nós fomos salvos, que nós estamos salvos pela graça, isso basta, e agora, independente da forma como eu resolva viver, a graça me alcançou e eu estou salvo. Eu tenho receio de que alguém faça esse tipo de interpretação. Eu tenho medo de que alguém entre por um caminho de perceber assim, mesmo eu sendo miserável, falho, pecador, xingando, me prostituindo, traficando, roubando, mesmo assim eu sou salvo porque a graça é que me salva. Calma aí, respira, vamos analisar o que diz a palavra. E qual é a proposta de Deus para nós? Quando ele está falando com o apóstolo Paulo, aquele povo que estava em Éfeso. Algumas coisas Paulo vai dizer assim, e uma é fato, estávamos mortos. Ele já começa no versículo 1. Ele nos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões, ofensas e pecados. O que vai dizer no versículo 2? Que a gente estava seguindo o curso desse mundo. Ou seja, nós estávamos indo para onde o mundo estava indo. Se o mundo estava indo para a direita, eu estava indo para a direita. Se o mundo estava indo para a esquerda, eu estava indo para a esquerda. O que é o mundo? É o sistema do mundo. O sistema de governo, o sistema financeiro, as ideias, as modas, as tendências, as ideologias. Estávamos seguindo o curso do mundo. E o versículo 3 vai falar que nós fazíamos as vontades da nossa carne. Essa era a nossa condição. E mesmo assim, Deus nos amou e com a sua graça nos salvou. Mas Ele não nos salvou, Ele não nos resgatou, Ele não nos ressuscitou, Ele não nos vivificou quando nós estávamos mortos, para que a nossa vida de agora seja igual a que era antes. O que Paulo está fazendo aqui é trazendo para o povo de Éfeso, trazendo para a igreja de Cristo que estava em Éfeso, que eles agora tinham uma nova identidade. Aleluia! Dizendo assim, olha só, vocês estavam mortos, vocês estavam condenados. Pela graça, vocês foram vivificados, mas não é para continuar vivendo do modo como vocês estavam. A graça é para que a renovação do Espírito Santo seja trazida ao seu coração. E aí você não vai mais andar como morto, você não vai mais seguir o curso do mundo, você não vai mais fazer as vontades da carne. Glória a Deus. Porque isso é totalmente incompatível com quem foi salvo. Então, enquanto eu estou dando glória a Deus, enquanto eu estou me alegrando porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, enquanto eu estou celebrando essa presença, lembrando de que mesmo eu, nos meus pecados e nos meus delitos, Deus olhou para mim, me amou, me concedeu graça, está tudo muito bem, mas é preciso dar um passo agora adiante. É entender que a minha vida ela não pode mais ser a mesma. É entender que se a graça me alcançou, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem usava de palavra torpe, não use mais.
Quem era mentiroso, quem brigava, quem era rixoso, quem contendia, não faça mais, porque pela graça sois salvos. Uma graça te foi apresentada. E quando a graça te é apresentada, ela te mostra uma nova maneira de viver, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de agir. Essa é a libertação que há no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele não nos vivificou para que nós continuássemos andando como quem está morto. Ele não nos vivificou para que nós continuemos andando como quem está entregue ao pecado. E a consequência, o salário do pecado qual é? A morte. A graça não nos foi apresentada para isso. A graça nos foi apresentada para que nós refletíssemos. Porque agora, enquanto antes, Tamires, eu estava totalmente entregue aos meus desejos, enquanto antes eu fazia aquilo que me dava na telha, porque eu era dono do meu próprio nariz. Enquanto antes, se eu tivesse que pegar uma mentira para me safar de uma situação, eu pegava mesmo e estava tudo certo. Enquanto antes, se eu tivesse que me prostituir, não, estava tudo certo, o corpo é meu, eu faço aquilo que eu quero. Enquanto antes, se eu quiser xingar, eu xingo. Estou vendo um jogo do meu time de coração, o Vasco da Gama, que me dá muito estresse. Se eu tiver que falar um palavrão, eu falo um palavrão mesmo. Enquanto antes eu estava tranquilo com isso, agora não. Agora não. Agora eu não sigo mais o curso do mundo. Agora eu não faço mais as vontades da carne. Agora eu virei super-herói, eu virei super-homem. Não, eu não virei. Mas agora o Espírito Santo habita em mim e eu condiciono a ele as minhas ações. Agora eu tenho alguém que manda em mim, que domina as minhas vontades. Alguém para quem eu vou perguntar: Espírito Santo, devo ou não devo? Espírito Santo, me ajuda a não fazer isso que eu estou pensando em fazer. Porque nem tudo é devo ou não devo. Tem coisa que você sabe que não deve. Não tem que perguntar se deve ou não deve. No fundo você sabe que não deve. No fundo eu sei que eu não devo. E aí o que eu faço? Espírito Santo, me ajuda. Estou com esse pensamento aqui que não combina com quem é salvo. Me ajuda. Me ajuda, porque eu não sou mais dono de mim mesmo. Porque se a gente não converter o nosso coração em Deus, se a gente continuar sendo senhor dos próprios desejos, essa vida que a gente diz, a vida cristã, essa rotina de culto e esses rituais que a gente faz, né? Ritual no sentido da liturgia, sabe para que tudo isso serve? Para nada. Para nada. Para nada serve. Se eu glorifico aqui, levanto as minhas mãos, chego em casa, trato os meus pais igual cachorro. Não serve. Não serve. Não serve se eu chego na minha vida, porque aqui, eu costumo dizer isso, aqui todo mundo é crente lindo. É lindo, é cara de crente, é roupa de crente, é tudo de crente. Mas não é aqui que a gente se prova como crente. É quando eu mato as minhas vontades. É quando é difícil, matar a vontade é difícil. Das coisas mais complexas às coisas mais simples. É você botar o teu orgulho no bolso em prol da obra, em prol de alguém. É você falar a verdade, doa quem doer. É você se manter firme, é não aceitar injustiça. Porque quando a injustiça é com a gente chia, a gente fala, a gente esperneia, mas quando é com o outro, a gente fica quieto, tá tudo certo. Meu irmão que se lasque para lá, porque não é comigo. São coisas que a gente precisa analisar, porque é isso que vai mostrar a manifestação da graça da salvação em nós. Porque se não for assim, é só história, conversa fiada. Como que o Senhor é meu Deus, o meu Senhor, eu sou agora servo dele, mas só que a vontade dele tanto faz para mim? Tem alguma coisa errada.
Ele é meu Senhor, me fiz escravo, me fiz servo. Essa não é uma palavra simples de ouvir, porque ela corta dentro de nós, corta dentro de mim. Eu não tenho nenhuma intenção de parecer super santo, não sou santo. O que eu falo é: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero me afastar da tua presença, eu não quero perder a tua presença. Aleluia. Eu não quero deixar de desfrutar da tua presença. Porque é só você parar um pouco e dar um pouquinho de vazão para os teus pensamentos. Dá um pouquinho de ideia só para eles, para tu ver onde é que tu vai parar. Sangue de Jesus tem poder. É por isso que a gente tem que trazer a nossa mente cativa a Cristo. A mente cativa a Cristo, para que os maus pensamentos, eles batam em retirada e a gente siga para o alvo, que é Cristo. Então a gente não pode se acomodar no entendimento de que nós fomos salvos pela graça e está tudo certo. A gente foi salvo, louvado seja o nome do Senhor por essa graça que a gente fez sem merecer. A Bíblia ainda vai dizer: não é por obras, para que ninguém se glorie. Que coisa profunda. Não é, eu posso fazer aqui, irmãos, uma pregação, sabe, que eu nunca consegui fazer, o Espírito Santo me toma. Não é por isso que eu sou salvo. Não é por isso. Não há o que a gente possa fazer que impressione a Deus. Não há. O Deus que recebe toda a adoração dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Tem uma passagem em Apocalipse que dá um trechinho para a gente de como que é a adoração no céu. Nem a inteligência artificial consegue demonstrar, é só uma tentativa. É muito além do que o olho já viu, do que o ouvido já ouviu. Aquilo que eu faço de mais espetacular não impressiona o Senhor, não. O que impressiona o Senhor é um espírito, um coração quebrantado. Isso é um coração quebrantado move o coração de Deus. E o que é o coração quebrantado? É o coração que está disposto a falar assim: Senhor, eu gostaria muito de andar aqui na frente e virar para a direita, mas se o Senhor mandar ir para a esquerda, eu vou. É alguém que não faz mais questão do seu jeito, do seu modo. Sabe por quê? Por que tem crente que ainda mente? Por que tem crente que ainda é ruim tem gente que é ruim de... Tudo é difícil para tratar, sabe? Que é ranzinza, que é brigão. Não pode, você falou, ele está brigando, ele está estressado. É porque eu continuo dizendo que sou salvo, fui salvo pela graça, mas continuo morto como estava antes. Cadê a graça que me vivificou? Cadê a graça que me trouxe vida, que mudou o meu semblante, que mudou a forma de eu me relacionar com as pessoas, que me fez alguém agradável, que me fez alguém que tolera, que me fez alguém que entende a dificuldade do outro? Nem todo mundo está no teu nível, nem todo mundo está no mesmo patamar que você. Tem hora que você vai ter que dar um passo atrás, segurar a tua onda, respirar e suportar o teu irmão em amor. Porque senão não tem igreja que resista. Não tem, porque aqui mesmo o Felipe vai querer fazer um dó na hora que o meu amigo do baixo, qual o nome? Vitor. Ih, eu estou olhando. Vitor. Foi mal aí. O Vitor vai falar que é lá menor. Tem hora que dá para fazer os dois. Mas se ele fizer questão que é dó e o outro não, que é lá menor, pelo amor de Deus. De repente um entende mais um pouquinho do que o outro, mas ele vai falar assim: não, beleza, então vamos fazer essa nota aí. A paz reinou, porque alguém dobrou, que alguém cedeu. E às vezes a gente vive com tanta dificuldade. Nós já fomos salvos, nós já recebemos o Espírito Santo. A gente agora precisa se esforçar no exercício de fazer isso valer todo dia, porque tem gente que acredita: uma vez salvo,
sempre salvo, cada um com a sua linha teológica, mas eu acredito que a cada dia a gente precisa buscar o Senhor, porque senão o mal vem, arrebata o nosso coração, e aí quando você vê, a Bíblia está dizendo uma coisa, você está vivendo outra, achando que está salvo. Então, irmãos, a palavra é para a gente ser confrontado mesmo, para que a gente reconheça a fragilidade de quem nós somos diante de Deus. Ele nos amou porque Ele é amor, porque a essência dele é amor, não era porque a gente merecia ser amado, não. Mas agora que a gente alcançou, a gente tem que fazer valer isso na nossa vida. As pessoas com quem a gente convive têm que perceber que a gente não é normal, não. E fulano não é normal, não. Fulano não é normal, não. Aí alguém, mas não é normal, como assim? Ele é meio doido, o quê? Ele não é normal, não, porque a pessoa ofende ele e não ofende de volta. A pessoa fala mal dele, ele sabe que a pessoa está falando mal dele, mas ele vai lá e fala com a pessoa com todo amor, com todo carinho. Não é normal, não. Porque ser cristão é contrariar a lógica da sociedade. Porque o que Paulo está dizendo? Que como é que o povo andava antes? O povo andava como? Seguindo o curso do mundo. O versículo 2 vai falar isso aí. Então, seguindo o curso do mundo, está tudo certo. Todo mundo faz isso, todo mundo coloca gato, todo mundo faz, todo mundo atrasa, todo mundo dá calote no banco, todo mundo espera 5 anos, caduca, volta de novo, limpa o nome, todo mundo... Homem que não trai é homem. Todo homem trai. Eu ia falar que toda mulher faz fofoca mesmo, mas não é isso. Isso é o mundo que acha. É normal. Tem um monte de absurdo. Tem um monte de... Mas a gente vai fazer uma lista de absurdos aqui que não vai ser nada demais para quem está aí fora. Tá tudo certo. E se a gente não ficar ligado, quando a gente vê, a gente está indo junto. E que a vizinha fez, que não sei quem trabalho fez, que não sei quem faz, que não sei quem faz. Aí a mãe dizia o quê? Você não é todo mundo. Não, você é regenerado em Cristo Jesus. Você não vai sair por aí com capa de super santo, não. Você vai sair por aí com capa de humildade, dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça para não pecar. Eu preciso da tua graça para não me corromper. Senhor, eu preciso da tua misericórdia para não acessar essa corrupção do mundo. Nós fomos chamados para isso, queridos. E isso, por mais que seja difícil, por mais que seja muito difícil, é bem melhor do que o caminho que nós estávamos antes. É só fazer o exercício aqui de quem não nasceu em lar cristão, de quem se converteu ao longo da vida. Como é que era antes? Você ia chegar onde do jeito que você estava antes? E para quem nasceu em um lar cristão, como que é o meu caso, né? Eu costumo dizer que o meu testemunho, ele não tem muita graça. O meu testemunho é um testemunho assim, né? Nunca... Nasci na igreja, né? Estou aqui até hoje, então assim, não tem muita coisa para... Mas qual é o que eu penso? Eu me conheço. Eu tenho 35 anos. Parecia que tinha 27 anos. Eu tenho 35 anos. E eu me conheço. Eu me conheço. Quem me conhece melhor do que eu mesmo é o Deus Todo-Poderoso. Agora, minha esposa não me conhece tão bem quanto eu me conheço. Sou mais íntima do que eu estou. Meu filho, minha mãe, meu pai, eu me conheço e eu sei bem os pensamentos que rondam a minha cabeça. Só para dar um exemplo para os irmãos. Esses dias eu estava conversando com minha mãe e a gente estava lembrando de quando eu tinha, eu não vou lembrar a idade, porque eu não lembro de muita coisa. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. Eu mexi num detalhezinho do sofá lá de casa e o negócio caiu. E eu malandramente fui, encostei de volta, deixei ele lá meio assim. Passaram uns dias, minha irmã, eu acho que ela nem encostou, acho que só o vento dela assim que derrubou o negócio. Ela ficou desesperada, minha mãe brigou com ela. E sabe o que eu fiz?
Fiquei bem quieto. Safado. Fiquei bem quieto. Aí a gente estava falando de uma outra situação que na escola, eu acho que, enfim, resumindo, era uma brincadeira de briga, nem era briga, mas aí a professora achou que eu estava brigando com o colega, isso novo também, devia ter uns 11, 12 anos por aí. A professora mandou um bilhete para minha mãe no meu caderno e botou lá ciente. Você acha que minha mãe viu? O que eu fiz? Assinei pela minha mãe. Safado, de novo. Aí minha mãe que... Porque ela respondeu muito rápido. Minha mãe, que ela tinha o hábito de ver... Johnny, traz o caderno aqui que eu quero ver as coisas, não sei o que. Aí eu já... Começa. Não, mas... Aí minha mãe é muito esperta. Ela se ligou de alguma coisa. Pega teu caderno agora, eu quero ver o que. Aí eu já comecei a tentar me explicar. Aí ela viu lá o que era, dizer que viu que tinha um recado da professora. Eu não assinei isso aqui, não. Johnny, você assinou isso aqui? Aí meu pai já deu o sermão dele lá. Meu pai não batia, não, mas o sermão dele a gente derramava a alma de tanto chorar, só pelo que ele falava. Mas por que eu estou falando isso? Eu poderia ser hoje um cafajeste sem vergonha, sem palavras, sem honra, sem moral, sem postura. Sabe? Poderia ser um adulto, um estelionatário, que falsifica, que mente, que finge que não... Porque talvez isso estivesse em mim, na minha natureza. E eu fui aprendendo que não era assim. Aceitei os conselhos da família e do Senhor Jesus através da sua palavra. Mas fora essas coisas, outras coisas vêm à mente. E eu fico, Senhor, tem misericórdia. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Eu conheço a tua palavra. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se ainda. Eu conheço tudo isso e eu não vou perder aquilo que eu recebi do Senhor. Não vou perder. Então, amados, terminando a mensagem dessa noite, valorize a salvação que te alcançou, de modo que não é você fazer para merecer. A gente nunca vai merecer. A gente nunca vai merecer. Mas a gente precisa buscar viver uma vida condizente com a regeneração que chegou até nós. Romanos 5,8 vai falar que Deus entregou Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não foi quando a gente estava arrumadinho, bonitinho, limpinho, cheirosinho. Foi quando a gente ainda estava no lamaçal de pecado. Mesmo assim, Ele fez isso por nós. E a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo do 20 ao 22, vai falar daqueles que alcançaram algo em Deus e que retrocederam. É como o cão que volta ao vômito. Nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja uma vida que agrade ao nosso Deus e que demonstre para as pessoas a bênção dessa salvação que nos alcançou. É assim que a igreja cresce. É assim que a gente avança. E eu quero glorificar o nome do Senhor por essa palavra, pela presença dele em nosso meio, pela vida de cada um aqui que está ouvindo a palavra do Senhor e contribuindo para o crescimento da obra. Amém? Fiquemos de pé. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai querido, que vem do céu, de podermos aqui falar, Deus, da tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a tua correção é muito melhor do que o carinho do mal, Pai querido. Pai querido, quando nós recebemos a tua correção e acatamos, Deus, isso traz bênção e vitória para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa casa. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui, Pai querido. Que cada um aqui leve para a sua casa, no seu coração, a bênção recebida no culto, a bênção recebida no templo, ó Deus, e que nós caminhemos firmes, ó Deus, porque nós temos um alvo, nós aguardamos a tua volta, nós aguardamos, ó Deus, o arrebatamento da igreja, nós aguardamos, ó Deus, os céus, Pai querido. Então nós queremos caminhar em santidade contigo, ó Deus, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Fica conosco.
conosco, fica nesse lugar, abençoando, ó Deus, os dirigentes, os que têm trabalhado, os que têm frequentado, dá força aos teus filhos. Essa não é uma obra, Pai querido, que está oculta, escondida, não. Essa é uma obra, Pai querido, que tem granjeado talentos para o teu reino. Essa é uma obra, Pai querido, que tem agradado o teu coração, Pai querido, e nós cremos, ó Deus, no crescimento desse lugar, Pai querido, no meio, Pai querido, da vizinhança, Pai querido, e que o Senhor se faça sempre presente nessa casa. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Deus.